Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Feche seus olhos e ore. Agradeça a Deus. Pai amado, bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, quem tu és, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, para cultuar, Senhor, a tua palavra, para cultuar a Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Nós queremos aprender mais sobre ti. Nós queremos conhecer mais, Senhor, você. O nosso desejo a cada dia é de conhecer Jesus, de conhecer quem Ele é, daquilo que Ele está fazendo. Nos ajude, leve-nos a conhecer Jesus a cada dia, Pai. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos, Pai, conhecer, que possamos ser instruídos, Senhor, através da Tua verdade, colocá-la em prática. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito esteja em nós, já esteja nesse lugar, se movendo, porque a Tua palavra é fiel, e ela nos diz, Senhor, que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meio do Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Diga aí. Deixa eu ouvir tua voz, pois tua voz é doce. Quero ver teus olhos, pois tua face é linda. Deixa eu ouvir tua voz, pois tua voz é doce. Deixa eu ver teus olhos, pois tua face é linda. Eu amo tua face, eu amo os teus beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. Eu amo tua face, eu amo os teus beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. No começo, deixa eu ouvir a tua voz, Deus. Deixa eu ouvir tua voz, pois tua voz é doce. Deixa eu ver teus olhos, pois tua face é linda. Deixa eu ouvir a tua voz, ouvir tua voz, pois tua voz é doce. Deixa eu ver teus olhos, pois tua face é linda. Eu amo tua face, eu amo os teus beijos
beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. Eu amo tua face. Eu amo os teus beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. Levante suas mãos, diga a ele: eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Levante suas mãos ao céu, diga isso. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sim, eu sou. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Só a igreja vai dizer: eu amo. Eu amo. Amo sua presença. Vamos lá, igreja. Só vocês, diga isso: eu amo. Eu amo. O teu. Sim, eu amo tua presença. Eu amo tua face. Eu amo os teus beijos. Sim, E o teu abraço. eu amo tua presença. Mais uma vez, declare isso a ele. Eu amo tua face. Eu te amo tanto. Eu amo os teus beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. Declara ao Senhor: tua face queremos ver, tua presença Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem.
ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ter tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, beija-me. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até Mais uma vez. me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora. Diz. Dentro. Levanta suas mãos, isso. Vem. De dentro pra fora até me consumir. De dentro. De dentro pra fora vem queimar em mim. De dentro pra fora Ei. até me consumir. De dentro pra fora vem queimar em mim. De dentro pra fora até me consumir. Pegado. Vai. De dentro pra fora vem queimar em mim. De dentro pra fora até me consumir. Só igreja. Deixa teu rio. Vamos lá, igreja. Levanta suas mãos. Erga a sua voz. Você pode cantar. Diga a ele isso.
Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até Mais uma vez, consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Aleluia. Vamos dizer a ele: Yeshua! Começo, vai. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, De graça. de graça o recebe. Com as suas mãos, ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho. Vamos lá. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade. sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor, Pois o amor não se compra, ele se merece. O amor se ganha.
conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! O mais belo entre milhares e milhares. Entre os mais belos de milhares e milhares. Só igreja. Isso, erga suas mãos e diga a Ele: vamos lá. Vamos lá, vamos crescer. Yeshua. Mais uma vez diz a Ele: Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Exalta o nome dele, exalta o nome dele. Aleluia! meu preferido, pra encerrar, vamos cantar a Ele. Meu preferido, ei. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus.
preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Lá em cima. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Sim, sim, Jesus. meu preferido, Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o pão da vida, Pai. Muito obrigado, Jesus. Tudo aquilo que tens feito, tens realizado em nós. Espírito Santo, conduza, Senhor, esse momento de louvor e adoração até o trono do Pai, para que Ele receba. A Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito, Ele intercede por nós, Senhor, com gemidos inexprimíveis. Que o Teu Espírito nessa noite, Senhor, que eu sei que Ele está nesse lugar, possa conduzir, possa levar toda essa adoração, toda a honra, toda a glória, Senhor, toda a exaltação somente a Cristo, somente para o Rei dos Reis, somente para o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor Jesus, venha sobre nós, complete a obra em nós, Senhor. Nós queremos e desejamos, Pai, que a Tua obra seja completa em nós. Completa a Tua obra, Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu és fiel, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Ele é fiel para levar ela até o fim. E nós sabemos, Pai, que Você irá conosco até o fim. Nós sabemos que o Senhor irá conosco, Pai. E nós queremos e desejamos isso, Espírito Santo. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pode sentar, irmão. Ei, glória a Deus, irmãos. Boa noite mais uma vez. Ih, irmão, vocês já tomaram café hoje? Quem já veio já com o bucho cheio? Diz amém. Ninguém foi? Todo mundo ainda com fome. Misericórdia, Jesus. Na casa de vocês tem que comer não, né? Não é possível, irmão, não é possível. Glória a Jesus. Irmãos, boa noite. Agora, Pai, seja com todos. Glória a Deus. Deu para fazer aquele esforcinho aí. Eu sei que tem alguns que estão segurando aí um pouquinho, mas vai dar certo, irmão. Em nome de Jesus. Eu gostaria que a diaconisa, por favor, distribuísse essas folhas aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de semana passada sobre a oração de Jesus, e eu trouxe isso para você impresso. Aqueles que não têm o livro vão poder acompanhar comigo hoje, para que a gente possa fazer essa leitura todos juntos. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia. A gente vai ler antes o mesmo texto que a gente leu semana passada, só que em outro evangelho. Lucas capítulo 22. Abra comigo.
Lucas capítulo 22. 22, 39. A partir do verso 39. Diz assim um texto, acompanhe comigo. Isso vai falar sobre Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Jesus diz isso logo no momento em que eles chegaram. Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se. Obrigado. Verso 41. Afastou-se a uma distância. Eu vou trocar aqui. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor em sua angústia, que era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. E disse: por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Orem comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. E sabemos, Pai, que ela vem da tua parte, vem de ti. Senhor, nós queremos aprender mais. Nós queremos conhecer mais profundamente, Senhor, o teu coração. Queremos conhecer mais sobre a tua palavra. Nos ensina, nos instrui. Faça isso, por favor, através do teu Espírito. É o teu Espírito em nós que nos fortalece a conhecer mais a respeito das Escrituras. Nos faça conhecer mais, para que toda dúvida, Pai, para que toda incredulidade, tudo aquilo, Senhor, em nós que ainda não acredita, que não confia plenamente, que vai embora, Pai. Mas que o teu Espírito em nós possa trazer sobre nós confiança, trazer sobre nós, Pai, fé, trazer sobre nós fidelidade, Senhor, e trazer, Pai, a verdade, manifestar essa verdade, para que ela, Senhor, seja colocada na nossa vida em prática todos os dias, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui nesse texto, essa passagem. Na semana passada eu tinha lido com vocês a mesma passagem, só que foi em Marcos. Quem lembra onde foi? Quem estava aqui semana passada? Marcos quanto? Alguém lembra? Quanto? Marcos 14. E todos os evangelhos você vai encontrar essa mesma passagem. Porém, em alguns você vai encontrar de uma forma diferente. Eles mostram esse momento de dor, esse momento de tribulação, de angústia que Jesus passou, e mostram como foi esse momento tão difícil. Marcos, que nós lemos semana passada, traz mais detalhes e traz a famosa frase que Jesus disse: a carne é fraca, contudo, que ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já vê que em Lucas ele não fala nada a respeito sobre a carne é fraca, sobre se o espírito está pronto ou não. Jesus apenas, Lucas, quando foi escrever, apenas relatou que Jesus falou sobre orem para que vocês não cedam à tentação. Orem. Outras versões vai dizer assim, vigiem e orem. Vai ter versões que vai colocar vigiar na frente. Então, irmãos, esse texto vai falar sobre essa importância, a importância da oração que Jesus teve. E continuando sobre aquilo que nós estávamos falando na semana passada, eu falei um pouco sobre
sobre toda essa tensão que envolvia Jesus no Getsêmani, sobre o significado do Getsêmani, sobre todo o peso que Deus colocou em Jesus, o peso do pecado da humanidade, o nosso pecado, que foi colocado em Jesus no momento que ele estava em oração no Getsêmani, porque seria o momento em que ele seria entregue, como ele diz, chegou a hora, é chegada a minha hora. Nesse momento, irmãos, hoje, dando continuidade a essa palavra, nós vamos ler aí na parte que vai falar a respeito da oração triunfante. E eu quero falar sobre isso, sobre essa oração de Jesus, sobre a oração que Jesus fez no Getsêmani em si. Como foi essa oração? Princípios que podemos aprender através dessa oração, como podemos imitar a Jesus nos momentos de dor, dificuldade, tristeza, de angústia, também com esse modelo de oração de Jesus. Jesus, ele venceu uma batalha no Getsêmani. O autor do livro, no começo, vai frisar que o nome do capítulo é Jesus, Getsêmani, a batalha mais árdua da história. Foi a batalha em que foi, enfim, o lugar mais doloroso no momento de toda a crucificação ali, de todas as dores de Jesus, porque na oração, no caso, essa oração foi a oração mais dolorosa que um homem já enfrentou em toda a sua vida. Vamos ler? Veja aí, acompanhe comigo nessa parte que diz a oração triunfante. E aí, irmão, se você tiver com uma caneta, um lápis ou qualquer coisa, quando eu disser assim, olha, irmão, marca isso aí, grifa isso, que serão pontos importantes que eu li e estudei sobre isso, e aí eu marquei a respeito disso. Então, se você quiser também marcar outras coisas também aí, fique à vontade. Amém? Vai dizer assim, ó, essa é a terceira ocasião em que Jesus orou sozinho, à noite, em momentos críticos no seu ministério. E aí ele vai mostrar aí algumas referências bíblicas de onde Jesus orou sozinho, se recolheu para orar. Você depois, quando você estiver em casa, você pode ir lá dar uma olhada para ver se realmente é aquilo mesmo, se está ali direitinho. No Getsêmani, Jesus orou humildemente, agonicamente, perseverantemente e triunfantemente. Essas 4 formas que representam a oração de Jesus no Getsêmani. Primeiro, humildemente, agonicamente, perseverantemente e triunfantemente. Ele foi um homem de oração. Adolf Paul diz que a cada versículo é Jesus quem vigia, quem ora e também, por isso, quem é preservado. Todo momento do momento da oração que Jesus, no Monte das Oliveiras, está se entregando a Deus, em cada momento ele insiste que, na verdade, quem vigia é ele, quem ora é ele e quem é preservado também é ele. Ele pede para os seus discípulos, fiquem aqui, orem comigo, vigiem comigo, perseverem comigo, mas na verdade só ele faz tudo isso. Por causa da sua condição de testemunhas, é que eles deveriam ficar com ele. De acordo com o versículo 38 de Marcos, no máximo orar por si mesmos. Jesus é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. Se você puder marcar isso aí, ó, essa partezinha, essa frase. Jesus é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. Repita comigo, diga isso. Jesus é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. Ele é o maior exemplo. Na verdade, em todas as orações, em todo modelo de oração, como Jesus é, sendo 100% homem, 100% Deus, ele não é porque ele era divino que ele deixou de ser humano. Então, quando você lê nas Escrituras a respeito de que Jesus comeu, dormiu, que Jesus
sentiu dor, sabe? Coisas humanas, sentimentos humanos, necessidades humanas. Quando você lê muito isso, quando você começar a ler isso nas Escrituras e sempre ver isso nos Evangelhos, marca lá, sabe por quê? Porque isso são comprovações de que ele era humano. Isso são comprovações de que ele era humano. Sabe, irmãos, uma das matérias da teologia que eu mais amo e mais tenho me dedicado a estudar nesse tempo é a cristologia. Tiago, o que é cristologia? É o estudo sobre Cristo. Mas, na verdade, não é simplesmente estudar sobre Cristo. É conhecer Jesus. Mas conhecer da forma como a doutrina se desenvolveu ao longo da história da igreja. O que os pais da igreja pensaram? O que os reformadores pensaram? O que vários pregadores pensaram a respeito de Cristo? Então, tudo isso é importante a gente ler, porque eles construíram, desde a fundação da igreja, desde a igreja primitiva até hoje, foi construída uma doutrina que é conhecida como cristologia. Se você quiser depois pesquisar para conhecer mais a fundo, recomendo bastante, porque sem uma cristologia, você não tem como entender toda a teologia. Sem uma cristologia, não dá para conhecer a teologia. Por quê? Porque a cristologia é conhecer quem Deus é. Sabe, irmãos, teologia é o estudo ou a doutrina ou o estudo, o pensamento a respeito de quem? De Deus, certo? Teo, Deus, logia, estudo. Mas como eu posso conhecer a Deus se não for através do seu Filho? Deus se fez em carne. A palavra de Deus, todo ser de Deus se tornou homem. E veio assim, ó, como Estevão. Ele está olhando para mim. Veio assim, igual a ele, ó. Jesus veio assim. E irmãos, se você começar a estudar sobre a cristologia, você fica encantado. Por quê? Porque você começa a ver, irmãos, como pode um Deus imenso se tornar humano e passar por todo o processo da humanidade? Deus se fez bebê, irmão. Deus se fez bebê. Então Deus estava exposto a perigos, à morte, e ele precisava de alguém para alimentar ele, para fazer. Sabe, irmãos, você sabe, irmãos, quando eu começo a pensar sobre isso, eu digo, meu Deus, e cai um temor, irmãos, precisa cair um temor em você, porque como pode um Deus tão imenso, tão onipotente, grandioso como ele é, criador dos céus e da terra, de todo o universo, ele vem ao mundo através do seu Filho, e ele se coloca numa posição humilhante de servo, de homem. Irmãos, é algo inacreditável como Deus fez isso. Então, irmãos, se você quer conhecer sobre Deus, Tiago, eu tenho várias dúvidas sobre Deus, né? Porque talvez você possa ser cristão e duvidar. Irmãos, dúvida é diferente de incredulidade. Incredulidade é não obedecer. Incredulidade é você ser desobediente. Então, provavelmente nós temos pessoas na igreja que são incrédulas. Porque elas sabem da verdade, mas não obedecem, não põem em prática. Então, se você é uma dessas pessoas que ouve a palavra, mas não pratica, você é classificado nas Escrituras como um incrédulo. Incrédulo não é aquela pessoa que não crê. Não, incrédulo é aquela pessoa que não obedece. Mas aquela pessoa que não acredita, que tem dúvidas, simplesmente é aquela pessoa que está conhecendo, que não sabe sobre isso. Então, assim, duvidar é, poxa, eu não sei se isso é verdade ou não. Então, eu preciso o quê? Consultar. Então, a partir de que eu consulto a respeito de coisas que eu não sei, então a minha dúvida, ela é respondida. Então, eu já não tenho mais uma dúvida. Eu agora tenho uma resposta para aquela dúvida. Agora, depois de que você recebe a resposta daquela dúvida, irmãos, você precisa obedecer. Porque se você não obedece, você é incrédulo. Então, irmãos, é muito importante nós estudarmos sobre Jesus. E eu aconselho você a fazer isso. Eu tenho em breve, se Deus permitir, e a gente crescer, né, em Deus, eu pretendo formar aqui
uma escola de teologia, mas uma escola para a gente aprender princípios verdadeiros. Sabe, irmãos? Não são coisas que podem limitar a gente. E no futuro, eu penso em ministrar para vocês sobre cristologia. E, sabe, irmãos, ensinar vocês sobre isso. Porque isso faz com que vocês cresçam, irmãos. Isso é para vocês crescer. Então, assim, Tiago, eu queria muito aprender sobre teologia, conhecer, mas eu não sei como fazer isso, Tiago. Como eu faço isso? E como, veja, tem muita gente que tem medo de estudar teologia achando que vai esfriar. Porque vai começar a ler e aí são tanto nomes técnicos que a pessoa vai começar ela acha que vai esfriar, pelo contrário, irmão, vai apagar o fogo estranho que tem em você. O estudo da palavra apaga o fogo estranho que há em você. Então, irmãos, é muito importante você começar com Cristo. Comece com Jesus. Eu aconselho todo mundo a começar com Jesus. Comece a estudar sobre Jesus. Comece a aprender sobre Jesus. Irmãos, Jesus é um modelo perfeito de como nós devemos ser. Jesus é um modelo perfeito. Hoje ele é o homem perfeito. Ele não era perfeito quando veio, porque se colocou no lugar de servo. Então ele mesmo não tendo pecado, ele se põe em pecado. Ele se coloca, ele é sujeito à carne. Mas hoje não, irmãos. Ele ressuscitou, amém? Então, após a sua ressurreição, ele está lá e ele é o modelo perfeito que nós devemos seguir. Tanto na sua vida como nessa terra, assim como a sua vida hoje, como ser glorificado, ressuscitado, nós precisamos aprender sobre Jesus. Amém? Vamos continuar essa leitura. Então, toda vez que você for ler a respeito de Jesus, lembre-se, Jesus, eu preciso aprender sobre Jesus. Eu preciso começar com Jesus. Comece aprendendo sobre cristologia. Se você puder anotar isso aí, cristologia, para você. Se você procurar isso na internet, no YouTube, o que mais tem é pessoas pregando, aula de graça, se brincar sobre isso. Então, estude e aprenda mais sobre Jesus. 2 vezes somos informados de que quando sua alma estava angustiada, Jesus orou. A primeira pessoa a quem devemos nos voltar na hora da aflição é quem? É Deus. Marque isso. A primeira pessoa a quem devemos nos voltar na hora da aflição é Deus. Nosso primeiro grito na hora da dor deveria sair em forma de oração. Ou seja, veja que, irmãos, isso é profundo, porque vou usar um exemplo que o nosso pastor Elias sempre fala aqui. Quando você tem uma dor de cabeça, qual é a primeira ação que você tem? Você vai tomar aspirina, tomar um comprimido. Por quê? O seu primeiro grito de dor é: pega um remédio para mim, estou com dor de cabeça. Não é isso? Esse é o nosso primeiro grito de dor. Tiago, está errado eu fazer isso? Não. Mas, se você quer crescer em fé, irmãos, vai ter oportunidades que Deus está provando a sua fé. Eu já fui curado de uma dor de cabeça. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Então, irmãos, quando sabe, irmãos, isso vai de uma dor de cabeça até de um problema mais grave. Então, o nosso primeiro clamor precisa ser a oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Para quê, irmãos? Porque Deus vai acalmar você. Ele começa a acalmar você. Ele começa a manifestar o seu Espírito, sabe? Muitas vezes a gente acha que a manifestação do Espírito Santo é só com dor de línguas, né? Ou com qualquer outro dom. Irmãos, uma das manifestações do Espírito é a longanimidade. É um fruto, né? É um fruto do Espírito. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, que tem a ver com essa calmaria. Então, irmãos, quando nós sentimos dores, inevitavelmente a gente corre logo e grita: pega um remédio, estou morrendo. Eu sei porque eu faço isso, eu sou tentado a fazer isso. Mas a gente precisa pôr a nossa fé em prática. A gente precisa: poxa, eu estou sentindo uma dor aqui, vou orar.
E aí, cara, não precisa você falar nada para ninguém. Ora em segredo, ora em secreto. E aí, você orou, não passou, ora de novo. Insiste, irmão, insiste. Se você vê que realmente naquele momento não foi, aí então você vai tomar um remédio. Mas sabe, irmão, muitas vezes a gente precisa manifestar fé. E é isso que ele está falando aqui, ó. Nosso primeiro grito na hora da dor deve sair em forma de oração. Está com algum problema? Está passando alguma dificuldade? Vai orar, irmão. Está passando algum sofrimento? Ora. Ah, mas eu estou preocupado, não sei como é que eu vou resolver isso. Irmão, joga para cima e vai orar. Joga para cima e corre para a oração. É a única forma que nós temos de certeza de que aquilo será solucionado. Amém? O conselho de Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago capítulo 5, 13, diz: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Faça uma oração. Ore. Jesus não apenas orou no Getsêmani, ele também ordenou aos discípulos a orarem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. A gente está falando muito sobre vigiar e orai. Vigiar e orai. Então, irmão, Jesus apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Muitas vezes a gente é tentado e aí a gente, naquele momento da tentação, não sabe como se portar, não sabe como se comportar. Jesus disse: olha, orem. Sabe, o certo é, se você vigiar e orar, você não vai entrar. Se você orar, se você vigiar, você não vai entrar. Isso é certo. Mas, se você entrar, mesmo que você entre, corra para a oração. Porque até a entrada, você tem como voltar. Mas depois que entra, irmão, aí só arrependimento. Depois que entra, é mais 500, como a gente diz, né? Então, irmãos, quando você chegar na porta de entrada da tentação, fuja, corra. Como é que eu corro, Tiago? Larga tudo o que você estava fazendo. Você está no momento da tentação. Se ajoelha, fecha os olhos, Senhor, me ajuda. Ele vai mandar o escape. A palavra dele diz isso. Não vem tentação sobre vocês, que eu não mande o quê? O escape. Que não venha sobre vós o escape. Consideremos alguns aspectos especiais dessa oração de Jesus. Ele vai citar aspectos importantes sobre a oração de Jesus. A posição com que Jesus orou. A posição. O Deus eterno, Criador do universo, sustentador da vida, está de joelhos, com o rosto em terra, prostrado em humilima. O cara tem um nome, cada pronúncia é difícil, misericórdia. Eu tenho que ler mais. Prostrado em humilima posição, em posição de humildade, em posição de humilhação, né? Jesus esvaziou-se, descendo do céu à terra. Agora, aquele que sempre estivera em glória com o Pai, está de joelhos, prostrado, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas. Irmãos, se o próprio Deus sofreu, quem se atreve a não sofrer? O próprio Deus, eu falo a respeito de Jesus, né? Se o próprio Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrer? É certo que você vai sofrer, mas você precisa aprender com Jesus como sofrer. Você precisa aprender com Jesus como sofrer. E tem isso, Tiago? Tem. É isso que a gente está lendo aqui. Aprender com Jesus como devemos passar pelas provações, pelas dificuldades, pelas dores, pelas angústias, pelas dúvidas. Irmãos, nós precisamos aprender. Jesus é o modelo perfeito que nós precisamos olhar para ele e aprender com ele. Ele é o modelo. E aí, irmãos, vai dizer aí, ó, muitos se desesperam quando chegam os dramas da vida, quando pisam o lagar da dor. Outros tentam fugir. Outros, amargurados,
cerram os punhos em revolta contra Deus, como a mulher de Ló. A mulher de Jó. Jesus caiu sobre seus joelhos e orou na oração e prevaleceu. Como é que você tem se comportado diante das dores, do sofrimento? Você tem estourado? Você tem se irado? Você tem colocado a culpa em Deus, como fez a mulher de Jó? Você tem, como é a forma que você responde às dores, que você responde ao momento difícil? Jesus simplesmente respondeu de joelhos. Ele respondia de joelhos, em oração. Por isso que Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele é o modelo perfeito de enxergarmos tudo o que ele fez. Tudo o que Jesus fez na sua humanidade, mesmo não sendo, isso pode até parecer uma heresia, mas não é. Mesmo Jesus sendo imperfeito, ele é o modelo perfeito. Mesmo ele vindo como homem, sendo imperfeito como homem, mas ele se tornou perfeito, porque ele era o segundo Adão. O segundo Adão vem para remir toda a humanidade. Amém? Irmãos, a atitude com que Jesus orou. Como foi que Jesus orou? 3 coisas nos chamam a atenção sobre a atitude de Jesus na oração. Primeira, qual é a atitude? É o que, irmão, não ouvi. Submissão. Quem estava na oração hoje de manhã ouviu essa, não foi? A gente aprendeu sobre submissão hoje de manhã na oração. Irmão, na oração de manhã aqui é cajado, irmão. É para tu virar crente. Ou tu vira crente, ou tu vira comida de tubarão. É ou não é, Jean? É verdade. Submissão. Jesus orou e disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa expressão da oração de Jesus, irmãos, é maravilhosa. Jesus está mostrando submissão. Lucas registra assim: Pai, veja, Lucas já vai dizer de outra forma: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Tanto a hora como o cálice refere-se à mesma coisa. O derramar da ira de Deus é descrita no Antigo Testamento como o cálice de atordoamento. Isso aí está lá em Isaías 51, você pode ler depois. Na mesma trilha, Adolf Paul diz que no versículo 35, sabemos em que cálice Jesus estava pensando. É esta hora que no versículo 41 diz: chegou, isto é, a entrega do Filho do Homem nas mãos dos pecadores, à mercê da ação deles. Aquele que estava ligado a Deus como nenhum outro, haveria de tornar-se alguém abandonado por Deus como nenhum outro. Jesus, aquele que era o Filho, que era a imagem exata do ser de Deus, estava pronto para se tornar a imagem mais afastada de Deus. Isso aqui é algo muito forte. Então, irmão, olha, esse parágrafo que eu vou ler aí, todo esse parágrafo agora que eu vou ler, eu aconselho você marcar todo ele, fazer uma marcação toda, porque ele vai ter frases muito impactantes. A primeira delas é: seja feita a minha vontade e não a tua, levou o primeiro Adão a cair. Vamos pensar sobre isso. Talvez você não entendeu. Seja feita a minha vontade e não a tua, levou Adão, o primeiro Adão, a cair no Éden. Foi ou não foi? Vou comer do fruto. Levou o primeiro Adão a cair. Mas seja feita a tua vontade e não a minha, abriu a porta da salvação para os pecadores. Isso é forte, irmão. Isso é profundo. Porque foi isso que Jesus fez. Sabe, irmãos, quando você declara, Senhor, quando você declara na oração, por isso, irmãos, que é muito importante, quando você for orar, entregue tudo a Deus. Como eu falei aqui numa pregação que eu preguei a respeito de oração, saindo do átrio a respeito do Santo dos Santos, a primeira coisa que você tem que fazer na oração, irmãos, é entregar toda a preocupação a Deus. Toda a preocupação a Deus. Porque isso mostra que você é semelhante e
se assemelha ao exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Ele se submete à vontade de Deus. Ou seja, ele diz: Senhor, eu sei que vai vir coisa pesada. Eu sei que o sofrimento é grande. Mas, Senhor, eu me submeto em tuas mãos. Porque eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que vaga no mundo. Entenderam, irmãos? Então, quando eu oro, escute, isso são princípios para você orar. Se você pôr isso em prática, irmão, faz uma diferença muito grande na sua vida. Quando você for entrar na oração, por favor, deixe do lado de fora da porta toda a preocupação. Por quê? Porque você se concentra só em Deus. E aí, irmãos, quando você for começar a orar, você diz: Senhor, eu entrego toda a minha preocupação a Ti. Toda a minha preocupação. Tudo que eu tenho que resolver amanhã ou ainda hoje já foi resolvido. Diga sempre assim: Senhor, já foi resolvido. Se você tem um problema muito grande para resolver nesses dias, ou quando você tiver um problema muito grande para resolver, sempre diga isso em oração: Senhor, você já resolveu isso para mim. Senhor, isso já está resolvido. O Senhor já resolveu isso para mim. Sempre diga: o Senhor já resolveu isso para mim. Repita sempre isso. Fale sempre isso. Se você quiser ficar só a oração todinha dizendo isso, diga. Porque isso vai gerar em você fé. Isso vai gerar em você convicção. Porque as palavras têm poder. Elas geram autoridade. As palavras geram autoridade. Então, quando você começa a decretar que o Senhor já resolveu tudo para você, então, irmãos, nem se preocupe, Ele já resolveu. A oração, vamos lá. Oração não é a tentativa de fazer Deus mudar de vontade. Lembre-se disso. Você não ora para Deus mudar a vontade dele, a fim de atender os planos do homem. É pelo contrário, a sujeição dos planos humanos é a vontade soberana de Deus. Quando você submete a sua vontade a Deus e diz assim: Senhor, seja feita a tua... Como é, irmão? Seja feito o quê? Jesus foi um modelo de oração perfeito. Ele ensinou como orar e ele ensinou na oração. Jesus ensina como orar no Pai Nosso, um modelo de oração, e ainda ensina na oração, orando. Então, na oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, irmãos, a oração do Pai Nosso é um modelo da gente entender que quando eu começo, Jesus começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele diz o quê? Venha a nós o teu reino. Aí é onde ele entra: seja feita a tua vontade. Aí entra aquilo que eu falei, a preocupação. Joga a preocupação para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Está aí, Senhor. Está aí. Simples. Adolf Paul diz que Jesus não simplesmente teve de sofrer, mas no fim também quis sofrer. Jesus não só teve que sofrer, ele quis sofrer, porque ele tinha que abraçar a missão. Não é sobre fazer ou não, é sobre enfim fazer. Não é sobre decidir, eu quero ou não. Não, é sobre você abraçar a missão. Você precisa fazer isso. Sua cruz foi a cada momento, apesar das lutas imensas, sua própria ação e seu caminho trilhado conscientemente. Ele foi entregue, mas também entregou a si mesmo. Ele foi entregue por Deus, mas ele também entregou a si mesmo. Irmãos, não adianta você, como disse o pastor, não adianta você fazer algo para Deus que no seu coração não é aquilo que você está fazendo. Se eu peço para alguém que está em pé se sentar e a pessoa só por obediência se senta e não por honra, quando ela se senta, ela está de pé ainda. Ela ainda continua de pé. Quando a pessoa está sentada, você pede a pessoa para fazer alguma coisa, na verdade ela está contra você dentro. Ela até faz, mas isso não quer dizer que ela honra você. Então, irmãos, muitas vezes nós temos nos comportado assim com Deus. Nós obedecemos o que Ele diz, mas na força, na marra. Isso às vezes na igreja com o pastor. Sabe, irmãos, isso acontece quando alguém está pregando, quando alguém está dando uma instrução. E aí você, oxe, tu é doido? Vou nada orar assim não. Tu é doido, Vou nada fazer isso. Você, dentro de você, diz uma coisa. Mas quando
quando o pastor ou qualquer pessoa que está pregando assim, fala para você e diz: certo, irmão, amém? Aí, no caso, a pessoa responde como? Amém. A pessoa responde? Amém. Mas ela não está obedecendo. Ela só responde, mas ela não honra. Irmãos, segundo ponto, a respeito da atitude que Jesus orou. Primeiro, Jesus ora como submissão. Primeiro, Jesus ora na submissão. Segundo, a persistência. Jesus orou 3 vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Foi o que eu falei. Ore sempre a mesma coisa. Ore, ore, ore. Até aquilo, enfim, chegar. É ser persistente na oração. É oração incansável, não é isso? Oração incansável. O pastor está lendo um livro sobre isso, com esse tema, oração incansável. Então, é você orar sem cessar. É orar sem cessar. E aí você pode ler depois a parábola da mulher viúva que importunava o juiz. Jesus vai dar esse exemplo. Isso. Fala a respeito da importunação. A mulher importunou tanto aquele juiz que ele, enfim, julgou a causa daquela mulher. Então, Jesus fala: aprendam com a persistência dessa mulher. Ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Irmãos, Jesus teve medo, mas não fez que nem Jonas. Jonas teve medo e fugiu. Jonas teve medo e quis fugir. Jesus teve medo, mas abraçou a missão. Oração, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? Oração é buscar que a vontade do homem não seja feita no céu, mas desejar que a vontade seja feita na terra. Marque isso aí, se você puder. Oração é buscar que a vontade do homem não seja feita no céu, mas desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. Quando você ora, não é Deus que tem que obedecer a sua oração. Você tem que obedecer aquilo que Deus quer. Porque talvez aquele momento que você está passando de dificuldade é um momento para testar você. É uma provação. É uma provação. Às vezes nem é tentação, é provação. E aí na provação, e muitas vezes a tentação, ela também é uma provação. Ela é uma certa forma de provação. Mas muitas vezes a gente confunde a tentação e aí a gente sempre pensa: hoje tentação, vou fugir. Às vezes a tentação é uma provação para, enfim, verificar o seu caráter. Por quê? Quando você... Tem gente que não pode ver dinheiro, muito dinheiro. Que quando vê muito dinheiro, ela é o quê? Tentada. E aí a pessoa, ela... Tão tentada que ela diz o quê? Oxe, não, isso aí tem que ficar com outra pessoa. Isso aí para mim não dá. Isso mostra fragilidade. Isso mostra que você não tem caráter. Isso mostra que você é frágil. Mas isso é para provar você a ser honesto. Isso é uma provação para a honestidade. Existem provações que vêm em tentação, mas existe tentação que não é provação. É para você fugir, irmão. Tem que ter discernimento em Deus para compreender isso. Ele vai falar: o evangelista Lucas esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas mais intensamente. Jesus não só orou 3 vezes, ele orou mais, mais e mais. Terceira e última atitude que Jesus orou foi a agonia. Jesus não apenas foi tomado de pavor e angústia, não apenas disse que sua alma estava profundamente triste até a morte, mas o evangelista Lucas registra: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A ciência médica denomina esse fenômeno de suar sangue como a palavra, no caso, ele classifica esse fenômeno de chamada diapidese, dando como causa uma violenta comoção mental. É um esforço mental tão grande, que ele começou a suar sangue. Irmãos, lógico que muitas pessoas na história, isso pode acontecer, lógico, é um fenômeno raro, mas acontece.
E um outro exemplo que eu até citei aqui uma vez foi de um irmão chamado Daniel Nash. Eu não sei se vocês vão lembrar desse intercessor. Quando ele orava, ele tinha o seu momento de intercessão, de batalha espiritual mesmo. E chegava momentos que ele orava 4, 5 horas até 6 horas e ele começava a sangrar pelo nariz. Ele começava a sangrar. Sabe, irmãos? Ele começava seus fluidos começavam a pôr sangue. Então, isso são momentos que acontece, o esforço mental, o esforço, algo exagerado gera isso. E foi esse realmente o ponto culminante do sofrimento de Jesus à sombra da cruz. Irmãos, ali foi o momento que ele venceu. Porque quando a gente assiste o filme da Paixão de Cristo, né, a gente vê todo aquele momento de chicotada, de cuspida, de chute que Jesus levou, a crucificação, ele é pendurado no madeiro, os pregos atravessam sua mão e seu pé. Doeu, irmão? Oxe, nem se compara. Mas eu digo a você, Jesus estava pronto para aquilo. Tão pronto que ele aceitou o sofrimento. E é o que a gente precisa fazer. Quando o sofrimento vier, você não pode correr, irmãos. Abraça ele. Quando a cruz vier, você tem que abraçar a cruz. Eu aprendi isso, experiência própria. E venho aprendendo isso todo dia. Quando o sofrimento vem na minha frente, agora eu já sei. Eu não corro mais não. Eu corro para cima. Eu não fujo. Eu corro para cima dele. Por quê? Eu sei que após a cruz tem uma coroa me aguardando. Após a cruz tem uma coroa, uma recompensa, irmão. Uma grande recompensa. Então Jesus abraçou. O momento mais difícil dele foi o Getsemane, porque ali, irmãos, ainda havia resistência. Ainda podia haver resistência de dizer, eu vou nada. Hoje tu é doido, é muita dor, muito sofrimento. Ele chegou a suar sangue, irmão. Tanta angústia, tanta dor. Mas Jesus disse, tem para onde fugir não. Simplesmente vou para os braços do Pai. É o que a gente tem que fazer, amém, irmãos? Então, a intimidade na oração é um outro aspecto que ele vai falar. No caso, sobre a forma como Jesus orava, terminou. Agora ele vai falar sobre a intimidade da oração. Eu vou dar uma corridinha para a gente terminar. A intimidade na oração. Jesus orou e dizia, Abba Pai. Esse termo aramaico significa o quê? Meu pai ou papai. Ele denota intimidade, confiança. Bruce Barton diz que o termo aramaico Abba implica familiaridade e proximidade. Jesus não está orando a uma divindade distante, indiferente, mas a quem? A seu Pai. Ele é onipotente, mas também amoroso. O mesmo que pode fazer todas as coisas, também tem um relacionamento íntimo e estreito conosco. William Barclay diz que se podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna suportável, pois a mão do Pai nunca ocasionará a seu filho uma lágrima desnecessária. Marque isso aí, irmãos. Marque frise essa frase aí. De William Barclay até a parte que fala sobre desnecessária. Marque isso aí. William Barclay diz que se podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna suportável, pois a mão do Pai nunca ocasionará a seu filho uma lágrima desnecessária. É forte, viu? Joaquim Jeremias diz que Jesus fala a Deus como uma criança com seu pai, confiantemente e com firmeza, e ainda ao mesmo tempo reverente e obedientemente. O mesmo escritor ainda diz que não possuímos um único exemplo do uso de Abba em relação a Deus no judaísmo, mas Jesus sempre falou com Deus desse modo em suas orações. E aí você me pergunta, mas Tiago, para os judeus nunca foi apresentado Deus como Pai? Foi sim. E era o que os profetas, o que Moisés, o que os líderes sempre quiseram mostrar para o povo. Um Deus amoroso, um Deus que ama eles, que quer eles como seu povo escolhido, filhos amados. Mas eles preferiram adorar e amar a Deus como simplesmente um Senhor. Exatamente, eles recusaram todo o amor paterno de Deus. E por isso, Deus deu a eles a sua outra faceta de Senhor. E a faceta de... Por isso que o pessoal diz, o Deus no Antigo Testamento é duro. Por quê? Eles rejeitaram a paternidade de Deus, irmãos.
Irmãos, quando você rejeita a paternidade do seu pai, ele vai ser um carrasco na sua vida. Pode perceber. Pessoas que têm problema em se relacionar com o pai, ele é um peso sobre ele. Por quê? Porque não consegue enxergar o pai como um pai, mas como um senhor. E aí tem que, exato, e aí tem que estar sempre prestando relatório e não honra. Tem que sempre estar prestando bajulação e não honra. Vamos lá. Outro aspecto a respeito da oração de Jesus, o triunfo da oração. Depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus apropriou-se da vitória. Ele encontra a paz para o seu coração e está pronto a enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio e a morte. Ele disse aos seus discípulos: basta, chegou a hora. Basta, não tem para onde fugir não. Irmão, não tem como fugir não, irmão. Basta, chegou a hora. Sabe, Jesus levantou-se não para fugir, mas para ir ao encontro da turba. Ou seja, ir ao encontro dos homens que iam prender ele. Ir ao encontro das dores. E aí, irmãos, é aonde eu aprendo que a oração nos dá coragem para enfrentar a luta. A oração não só garantirá a vitória para nós, mas ela dará coragem para a gente lutar. Ela vai dar coragem. Porque, irmãos, sem coragem você não vai ter vitória. Se não tiver a coragem no processo da oração, se Deus não animar você a enfrentar o leão, irmão, não tem como. Você precisa crer, como Davi creu. Davi olhou para aquele gigante, todo mundo amedrontado, e Davi disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Quem é este incircunciso? Irmãos, olhe para as dificuldades como Davi olhou para o gigante. Quem é esse ser humaninho aí? Quem é esse? Isso mesmo que você pensou aí. Quem é esse? O que isso é? Esse gigante, eu estou vendo é uma criança. Estou vendo é um ser bem pequenininho na minha frente. Então, irmão, mire, porque a vitória é certa. Mas ore para que Ele dê coragem a você para garantir a vitória. Ele estava preparado para o confronto. Quando oramos, Deus nos prepara. Jesus, sem hesitar, vai adiante em direção à cruz. Com firme resolução, ele beberá o cálice e sofrerá o horror que ele temeu no Getsêmani. Essa é a vontade do Pai. E fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Marque isso, irmãos. Fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Jesus não mais falará de seu sofrimento. A preparação para o sofrimento e a morte de Jesus está concluída. A paixão começa. Adolf Paul diz que as mãos de Deus se retiram e os pecadores põem as mãos nele. Quando Deus tira as mãos de Jesus, então os pecadores colocam a mão sobre ele. Ou seja, quando Deus, naquele momento da oração, Deus o abandona, porque ele sofre o abandono de Deus, para que ele possa morrer na cruz. É o momento, porque até então ninguém podia tocar em Jesus, porque Deus não deixou, até o momento oportuno, até aquele momento. Como o único que nessa noite não foi vencido pela escuridão, ele é entregue à escuridão. Os discípulos de Jesus não oraram e nem vigiaram, por isso dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio da oração. Marque isso, irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, isso é forte. Irmãos, os olhos, eles não vigiaram e oraram. Por quê? Porque o coração deles estava vazio de oração. Sabe por que a gente erra? Sabe por que a gente cai, irmãos? Sabe por que a gente vacila? Porque o nosso coração não está cheio de oração. Quando a gente está em constante oração, irmãos, é muito difícil. Santo Agostinho, ele costumava dizer que quanto mais eu oro, menos eu peco.
Porém, quanto menos eu oro, mais eu peco. Mais eu estou à mercê do pecado. Porque não oraram, caíram em tentação e fugiram. Sem oração, sem oração, a tristeza nos domina. Sabe, irmãos, a gente está na situação difícil. E aí quando você não ora, você fica pior. Fica pior do que você já está. Sem oração, agiremos na força da carne. Pedro, aquele que acabara de se apresentar como para o martírio, não possuiu nem mesmo a força para manter os olhos abertos. Você lembra que Pedro disse: não, se tu morrer eu morro contigo. Não, eu vou morrer com o Senhor. Tá doido, é? Vou morrer contigo. Não conseguiu nem ficar com o olho aberto no momento da oração de Jesus. Ele começou a sua queda no versículo 27. Ela teve vários degraus. A queda de Pedro foi primeiro, a justiça própria. A justiça própria. Segura aí um pouquinho. A justiça própria. Pedro quis achar que ele podia fazer. Não, eu vou te proteger, Senhor. Ninguém vai te prender, não. Ninguém vai te matar, não. Eu posso fazer. Não, eu vou fazer. Irmãos, não é você que faz, é Ele que faz. Segundo, o sono. Irmãos, cuidado, que tem cansaço e sono que é espiritual. Cuidado. O sono às vezes vem. Vou ler a Bíblia. Tem gente que diz que vai ler a Bíblia para dar sono. Irmão, isso é diabólico, irmão. Isso é diabólico. Estou sem sono, vou ler a Bíblia para dar sono. Irmão, cuidado, viu? Isso é diabólico, irmão. Agora, muitos começam a ler a Bíblia e aí quando começa a dar sono. Diabólico, manda embora. Porque esse sono, irmão, às vezes não é cansaço, não. Às vezes é o diabo fazendo com que você não consiga ler. A pessoa, toda vez que vai ler, dá sono. Oxi, tem alguma coisa aí, não é possível. Não. É ou não é, pastor? Essa sua máscara tá linda, viu? Irmãos, sabe, irmãos, toda vez que a pessoa... Faço não, pastor, o que é isso? Toda vez, irmãos, toda vez a pessoa vai ler, toda vez que a pessoa vai ler, dá sono. Tem uma coisa errada, né, não? Agora, quando a pessoa tá lendo, e aí, vai ler num horário à noite, que trabalhou o dia todinho, aí começa a dar cansaço, isso é cansaço. Mas quando a pessoa, toda vez que vai ler, dá sono, cuidado, vigie. É o quê? Corona-diabo, esse aí é o pior que tem, viu? O sono, a fuga, eita, fugir da responsabilidade. Pedro fugiu logo. Pedro disse que ia morrer com Jesus num momento, no outro já, tu é doido, fica aí, fica tu. Eu que não fico, macho. E por último, a negação. Negou Jesus. No fim, irmãos, no fim a queda é grande. E aí chega aonde Pedro chegou. Negou Jesus 3 vezes. Nós devemos orar e vigiar. Vigiar e orar. John Charles Riley diz que vigilância sem oração é autoconfiança e autoengano. Oração sem vigilância é apenas entusiasmo e fanatismo. Aqueles que conhecem as próprias fraquezas e conhecem a necessidade de orar e vigiar são aqueles que são fortalecidos para não cair em tentação. Marque isso aí, irmãos, esse versículo. E aí, irmãos, como só falta essa parte para terminar, você lê em casa. Aproveita agora, quando for dormir, lê em casa, tá bom? Próxima terça-feira, a gente volta novamente já com outro capítulo, que vai falar sobre Daniel, como conciliar os decretos de Deus com a oração. Próxima terça-feira. Você lê o restante em casa. Todo mundo entendeu, irmão? Você entendeu perfeitamente? Coloque isso em prática, irmão. Eu juro a você, se você colocar isso em prática, a sua vida muda, é certo. 100% de garantia. Melhor, 101%. Ainda bota 1% a mais. 101% de garantia que a sua vida, com certeza, vai mudar. Agora, irmãos, tudo é um processo. Não vai ser fácil no começo, não é. Mas persevere. Quando você quer fazer um exercício físico, né? Que nem eu estou pesado, eu tenho que voltar minhas caminhadas. Eu sei que eu vou sofrer para voltar de novo a caminhar, a movimentar o corpo. Vai doer tudo de novo. Vai ou não vai? Vai. Mas quando passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aí o negócio vai estar... Aí você não vai doer mais. Amém?
Fique de pé, irmãos. Vamos orar. Me empolguei, mas foi muito boa a palavra hoje, irmão. Muito bom, muito bom. Quando eu estava lendo, eu fui impactado muito com essa palavra. Então, é realmente uma palavra que demanda a gente gastar um tempo. E a gente precisa gastar mais tempo ouvindo a palavra de Deus. Pai amado, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra me empolga. E quando ela me empolga, Senhor, eu sei que a Tua palavra, ela é verdadeira. Espírito Santo, que essa palavra também possa empolgar os meus irmãos. Que o coração deles nessa noite saiam empolgados para pôr isso na prática. Para que quando vir a tentação sobre eles, para que quando vir a provação, o momento difícil, o sofrimento, eles possam lembrar, Pai, de tudo isso que nós aprendemos aqui nessa noite e colocar em prática. Isso vai mudar a vida dos meus irmãos, Pai. Espírito Santo, coloque todas essas palavras, leve ao coração deles, para que lá essa palavra possa produzir o fruto verdadeiro e que o inimigo não venha roubar a palavra do seu coração nessa noite, mas que ela venha multiplicar, germinar e dar bons frutos, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Leia novamente, irmãos. Leia novamente, tá? Você só é edificado por aquilo que você lê. A fé só vem pelo ouvir. Quando você lê, você também está ouvindo. Não é? Eu acho que passou o tempo da gente, acabou o tempo da nossa mediocridade. Eu não tenho mais paciência com gente medíocre, com comportamento medíocre. Não dá para ter paciência. Eu acho que já acabou o tempo, não é verdade? Nós já crescemos, amadurecemos, inchamos, engordamos e tal. E não dá mais para a gente viver perdendo tempo com gente medíocre. Quem já aprendeu o caminho e quer Deus, aleluia, glória a Deus, vamos na frente. Quem não quer, não quer e acabou e pronto, e deixa para lá. Quem não quer, não quer, quem quer, vamos seguir em frente, porque o céu não é para todos. Foi feito para todos. O céu foi feito para todos, mas não é para todos. É para todos que creem. É para todos que obedecem. É para todos que aceitam a Cristo. Então não é para todos. É para todos que decidiram viver uma vida como a vida de Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quando eu falo a palavra Vasti, vem o que na sua mente, irmãos? Quem lembra daquela rainha Vasti? Quem lembra daquela rainha? Quando você escuta essa palavra Vasti, vem o que na sua mente? Tem gente? Falaram de desobediência? Quem, né? Você lembra de falar a palavra Vasti, o que na sua cabeça? Desobediência. Insubmissão. Hã? Não atendeu o chamado do marido. Né? Agora, se o seu marido, bêbado, lhe pede para você e apresenta para ele nua, você vai? Se seu marido estiver bêbado, cheio de cachaça, numa festa, numa orgia, e ele manda buscar você, para vir só com uma coroa na cabeça, nua, para desfilar para os amigos deles ver, você iria? Você iria? Então, Vasti não é rebelde. Vasti não é desobediente. Eu preciso desmistificar o paradigma que criaram sobre Vasti. Vasti é uma das mulheres mais honradas da Bíblia. Porque nenhuma esposa vai obedecer a voz de um marido bêbado e que queira apresentar sua esposa como um pedaço de carne imoral para que todos possam ver e desejá-la. Não é? É muito fácil falar mal de Vasti sem saber o que era que estava acontecendo. Não é? Sem ler a história, sem saber qual é o motivo da festa, por que ele deu aquela festa, por que ele trouxe todo mundo, por que ele trouxe os militares, os presidentes, por que ele fez aquilo tudo ali e tal. Vasti é uma das mulheres mais honradas, porque ela não foi rebelde ao esposo. Ela entendeu o que estava acontecendo.
E ela foi corajosa para dizer não para ele, porque ele queria que a esposa fosse um pedaço de carne para que todos os homens desejassem ela. Ela foi uma mulher honrada, com dignidade, cheia de dignidade. Dignidade. A Vasti foi uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher corajosa, uma mulher de posição e de caráter. Mas isso não quer dizer... então, pastor, quer dizer que eu posso desobedecer meu marido? Se ele tiver bêbado e mandar você desfilar nua, desobedeça. Não é? É ou não é? Se ele tiver bêbado e mandar você desfilar nua para os amigos dele, pelo amor de Deus. Claro, como é que você vai receber ordens, uma ordem esdrúxula, que fere sua moral, que fere o seu caráter? Como é que você vai obedecer uma ordem que fere... mas por muito tempo a igreja tem falado mal de Vasti, que Vasti é desobediente, Vasti é rebelde. E os conselheiros, né? Os conselheiros. O que a gente faz com Vasti? Tira ela do posto. Claro, né? Eles queriam ver a rainha nua, não conseguiram, agora tem que fazer alguma coisa, né? Eles entenderam tudo do jeito deles, né? Não, porque as esposas agora vão desobedecer seus maridos. Que conversa, que história. E a gente segue os bons ou os maus exemplos? Eu fiz isso porque fulano fez, é assim? Não, a gente tem cabeça, raciocínio, bom senso, não é? A gente não tem... A gente tem discernimento. A gente sabe o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. Mas por muito tempo a igreja veio denigrindo a imagem de Vasti. Vasti abriu as portas para Esther entrar. Vasti abriu a porta para Esther entrar. E Esther entrou para salvar o povo de Deus. Mas foi Vasti que abriu a porta para ela entrar. Porque foi uma mulher honrada, uma mulher de dignidade, uma mulher que se posicionou, não abriu mão dos seus princípios morais. Perdeu a coroa, mas não perdeu a honra. Perdeu a coroa, mas não perdeu a dignidade, o caráter, os princípios que ela adquiria. Aí ela obedece a Assuero. Não Assuero, né? Assuero não, Xerxes. Aí no outro dia a cachaça passa. Aí ela obedece o cara e faz o que ele manda. No outro dia a cachaça passou. Aí ele está bem, está tranquilo. Ele fala assim: o que aconteceu ontem mesmo? O que aconteceu ontem? Nem lembro. Não lembra não. A rainha desfilou nua aqui para todos os seus convidados. Como é? Ela teve coragem de fazer isso? Aí ela não ia perder só a coroa, não. Ela ia perder a vida. Quem está entendendo? Lê direitinho. Lê, estuda, pesquisa e tal. As intenções são muito importantes. Pegue sua oferta, seu dízimo. Tem muita gente na Bíblia que a gente tem que aprender a desmistificar e quebrar algumas coisas que falaram mal de alguns personagens. Deixa que Deus todos eles estavam cumprindo um propósito de Deus. Né, irmãos? Pai amado e bendito, obrigado por essa noite. Abençoa os dizimistas, os ofertantes. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Obrigado por esse dia. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Você é fiel e poderoso. Nos dê sabedoria para tomar decisões certas, corretas, e nos momentos e nas horas certas, assim como o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos, ó Deus, de discernimento. Vigiai e orai. Abençoe todos no nome de Jesus. Pode contribuir. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Eu coloquei esses dias lá no grupo da igreja, pedindo uma ajuda a vocês, porque vocês sabem que nós fazemos um trabalho aqui com as crianças aqui na igreja.
E praticamente a maioria das crianças que vêm não são aqui da igreja. Elas vêm, um trabalho que a gente faz com as crianças. E nesse período a gente não está podendo reunir as crianças, não pode trazer criança para a igreja. Mas as crianças, elas sentem falta da igreja, né? As meninas, que elas ficam perguntando quando vai ter o culto das crianças. Então ainda não pode fazer o culto com as crianças. Mas aí a gente pensou em fazer algo para elas, a gente ir lá e elas não esquecer da gente, né? E aí eu pedi no grupo, quem pudesse ajudar, a gente vai fazer umas sacolinhas para levar para elas com biscoito, pipoca, salgadinho e pirulito. Então, eu botei no grupo da igreja, quem puder ajudar, aí você tem que trazer até quinta-feira no culto, tá bom? Porque a gente vai organizar, porque nós vamos levar lá no sábado à tarde. Então, conto com você. Se você, pastor, eu não tenho tempo de comprar, então você pode nos ajudar com R$5, já ajuda, tá bom? Conto com vocês. Eu vou colocar lá no grupo da igreja e eu vou colocar lá para os outros lembrarem. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos pela nossa nação, por essa pandemia que temos enfrentado. Te pedimos, ó Deus, que essa curva possa declinar em nome de Jesus. Foram muitas as profecias que foram dadas, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Abençoa a nossa nação, o interior desse estado, cada cidade. Senhor, Tu tens o controle, Senhor. Tu tens o controle sobre a política, Tu tens o controle sobre a saúde, Tu tens o controle sobre a economia, Tu tens o controle sobre todas as coisas. O dragão que está agindo não é maior, Senhor, que você. Você que tem todo o poder. E nós declaramos, Senhor, esse dragão derrotado em nome de Jesus e nos submetemos à Tua vontade. Declaramos a cura sobre aqueles que estão hospitalizados e declaramos o fim do contágio. E que haja uma consciência sobre a vida das pessoas para que elas possam, Senhor, assim se prevenirem e tomarem conta de si, sem que o Estado se torne grande sobre a vida delas. E que elas tomem consciência disso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, gente. Vão em paz. Deus abençoe vocês. No nome santo de Jesus. Amanhã a nossa oração é às 8 da manhã, viu? 8 horas da manhã nós estaremos